Algumas pessoas, Valnice, têm uma dúvida sobre o termo, né, transtorno do espectro autista. Por que esse termo espectro, né? Há muitos anos atrás, uns 20, 30 anos atrás, somente os autistas considerados graves, eles eram diagnosticados. Então, algumas outras... Então, hoje, o que acontece? Por que surgiu esse termo espectro? Porque ele indica graus do autismo, que, semelhante à doutora Márcia falou, existe o grau leve, moderado e grave, né? Então, o espectro, ele veio a englobar todos os transtornos do desenvolvimento, desde os mais leves até os mais graves. Os mais leves, eles têm pouco comprometimento, algumas vezes eles são até de difícil diagnóstico, porque algumas vezes passa por uma timidez, né? Como eu disse, o autista, ele tem uma dificuldade de interação, uma dificuldade de comunicação, então quando é leve, então é bem passado e muitas vezes passou despercebido no diagnóstico. Agora, os de médio a moderado, o moderado a grave, desculpa, eles precisam de um acompanhamento de uma equipe multi, precisam de uma assessoria maior, muitas das vezes o severo de cuidadores, que são mais comprometidos e alguns deles não têm acesso à linguagem nem verbal e nem a não verbal. E uma outra característica do autista também, que é importante a gente falar, é a indiferença dele em relação às outras pessoas, né? É aquela coisa ele tá em si mesmado, né? Alguma dificuldade que ele tem, não todos, mas o que é o clichê, né? De olhar nos olhos, às vezes olha, mas olha rapidamente, entendeu? Então, é muito a gente saber lidar com isso é muito interessante e essa conscientização também desses padrões do autista. Você falou dessa questão de olhar no olho, então a gente não precisa ficar, às vezes quando a gente olhar, né, no olho de uma criança, ela não olhar, a gente não precisa ficar, né? Não, isso não é sintoma único, né? Para ser diagnosticado fazer um diagnóstico de autismo, ele é muito delicado porque não existe um exame, né, como a doutora Márcia diz, e ele é basicamente clínico porque ele precisa de toda uma observação e de um olhar muito atento da família, dos pais, porque é através do que os pais trazem na hora dessa entrevista, né, com o pediatra, com o neuro, com a psicóloga e tudo, é que vai começar a ser traçado um diagnóstico. Só a dificuldade de olhar nos olhos não indica um autismo. Pode ser um sintoma, mas não, pode ser uma timidez, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado também, porque hoje em dia as pessoas têm uma mania, vou dizer assim, de generalizar certas coisas, né? Então, para fazer um diagnóstico, como eu disse, precisa de vários sintomas englobados, tanto no aspecto, mais uma vez, né, da comunicação, da interação social, né, e de padrões de comportamento, porque existem alguns comportamentos também, existem estereotipias quando a gente fala, e principalmente as estereotipias quando a criança ela fica um pouco mais perturbada, essas estereotipias elas aumentam às vezes automutilação ou, né, que é a autoagressividade ou agressividade com algum parente, tudo. Então é um conjunto que só de os profissionais que vão saber diagnosticar. Exatamente.